Paula! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 31 de maio de 2025. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, na história da Canon. Pegamos aqui vídeos, documentos, um monte de fontes para tentar entender, sabe, como essa empresa que todo mundo conhece virou essa gigante da tecnologia ótica. É uma história e tanto, né? Começa lá atrás, quase um século de jornada. A ideia é justamente essa: olhar desde as origens bem humildes, passar pelas inovações que, nossa, mudaram a fotografia. Totalmente. E chegar até hoje, né? Os desafios, as estratégias atuais no mercado que, assim, não para de mudar um segundo. Qual será que é a missão, a essência por trás dessa marca tão icônica? Então, para começar, a gente volta lá para os anos 1930. Tem essa figura central, o Goro Yoshida. Ele era um técnico curioso pra caramba que pegou uma Leica alemã, caríssima na época, né? Um absurdo de cara. E desmontou a câmera toda. A história conta que ele ficou assim, indignado. Viu que por dentro tinha latão, borracha, materiais que ele considerou simples, e não entendia por que custava uma fortuna. E daí veio a faísca, né? Aquela coisa do por que não fazer aqui no Japão? Uma câmera tão boa quanto, de alta qualidade, mas que o pessoal pudesse comprar, com um preço mais justo, digamos assim. Exatamente. A missão inicial era essa. E desse sentimento, dessa indignação até, nasce o primeiro protótipo. O nome era curioso, Quanon. Quanon, é. Uma homenagem à deusa budista da misericórdia. Interessante como depois evoluiu para Canon, um nome mais ocidental talvez. Soa como cânone, né? Tipo, um padrão de referência. Verdade. E tem gente que associa até com canhão, em inglês, né? Canon. Talvez um sinal da competição feroz que viria pela frente no mercado. Nesses primeiríssimos anos, as câmeras Canon e depois as primeiras Canon usavam lentes da Nikon, que viria a ser a eterna rival. Que coisa, né? Quem diria? Mas aí vieram tempos muito, muito difíceis. Segunda Guerra Mundial, Tóquio foi bombardeada, devastada. Uma destruição imensa. Mas, por um daqueles acasos da história, ou talvez pela localização, as fábricas da Canon não foram atingidas gravemente. Sobreviveram à guerra. E o pós-guerra trouxe uma reviravolta inesperada, né? O Japão estava ocupado pelas forças aliadas e esses soldados americanos, principalmente, estavam loucos para comprar câmeras. Só que as Leica e outras europeias continuavam caras, e aí eles descobriram as Canon, mais acessíveis. Então foram justamente as tropas de ocupação que deram um empurrão inicial para a Canon retomar a produção com força total. Olha aí, uma lição de mercado global logo cedo, né? Quem diria que o inimigo de ontem ajudaria a reerguer a empresa? Pois é, e nesse cenário de reconstrução surge uma figura-chave, Takeshi Mitarai. Ele era médico, olha só que curioso. Um médico? Não era engenheiro nem nada da área? Nada, mas ele se tornou presidente da Canon e tinha uma visão assim muito à frente do seu tempo. Ele percebeu que o Japão precisava se modernizar, absorver tecnologia. E ele não ficou parado. Viajou para os Estados Unidos, para a Europa, buscando parcerias, conhecimento. Dizem até que ele enfrentou uma certa desconfiança lá fora. Sim, tem uma história famosa de que reclamaram que as fábricas dele eram de madeira, o que aumentava o risco de incêndio para os padrões americanos. Imagina a situação, mas ele não desistiu, né? Voltou, investiu pesado em modernizar as instalações, os processos de produção e, fundamental, começou a investir de verdade no desenvolvimento das próprias lentes Canon. E sim, para deixar de depender da Nikon e de outras. É dessa época que vem uma lente que se tornou lendária, a Canon 50mm f1.8. Uma lente clara, de alta qualidade, que ajudou a construir a reputação da marca. Exato. E foi aí, nesse período pós-guerra, com a modernização e o foco em qualidade própria, que a Canon começou a realmente, a engrenar de verdade, a mostrar que veio. Mas ainda tinha um caminho longo. Eles perceberam, e isso foi crucial, que só copiar ou fazer versões mais baratas da Leica não ia levar a empresa para o topo. Precisava de algo mais. E o estalo veio forte em 1954, quando a Leica lançou a M3. Aquilo foi um choque para o mercado.
uma câmera rangefinder, né? Com um visor super avançado para a época, um marco tecnológico. Foi um balde de água fria para Canon, eu acho. Eles viram que precisavam parar de seguir e começar a liderar com inovações próprias. Foi aí que a estratégia mudou de verdade. E a aposta foi numa tecnologia diferente. As câmeras SLR, Single Lens Reflex. Aquelas com o espelho interno que permite ver exatamente através da lente pelo visor. Que hoje parece óbvio, né? Mas na época era uma tecnologia complexa e que estava começando a ganhar força. A Canon decidiu investir pesado nisso. E em 1959, eles lançam a primeira SLR deles, a Canon Flex. A Canon Flex foi o início de uma nova era para a empresa. A partir daí, eles não pararam mais de inovar nesse segmento. A década de 70, então, foi incrível para a Canon. Totalmente. Em 1971, veio a Canon F1. Essa era a câmera para os profissionais. Robusta, confiável, um sistema completo de lentes e acessórios. E tinha uma promessa ousadíssima da Canon na época. Eles garantiram que o encaixe da lente da F1 à montagem FD não mudaria por pelo menos 10 anos. Imagina isso hoje. Mas para a época, foi genial. Deu uma segurança enorme para os fotógrafos profissionais investirem pesado naquele sistema, sabendo que não ficaria obsoleto tão cedo. Exatamente. Construiu lealdade. Mas aí, em 1976, veio o segundo. O corpo dela era feito em grande parte de plástico de alta resistência. Isso barateou muito a produção e, consequentemente, o preço final. Foi uma sacada de mestre para atingir o mercado de massa. Quem não teve uma E1 ou conheceu alguém que tinha, né? Virou um ícone da fotografia dos anos 70 e 80. Um clássico absoluto. Mas a Canon não parou por aí. A maior, talvez a mais arriscada e mais importante decisão da história da empresa veio em 1987. Ah, sim. O lançamento do sistema EOS. Electro-Optical System. E junto com ele, uma nova montagem de lentes, a EF. Foi uma ruptura total, corajosíssima. Eles simplesmente abandonaram a montagem FD, aquela que eles tinham prometido manter por 10 anos na F1 e que era a base de todo o sistema deles até então. Imagina o choque para o mercado. Todos os fotógrafos que tinham investido em lentes FD, de repente viram que elas não serviriam nas novas câmeras EOS. Exato. A nova montagem F era totalmente eletrônica. Não tinha mais as alavancas mecânicas para controlar abertura e foco. Tudo passou a ser feito por contatos elétricos. E mais, o motor de autofoco saiu do corpo da câmera e foi para dentro da lente. O que permitiu um autofoco muito mais rápido e preciso e designs e lentes mais sofisticados, né? Precisamente. Só que exigiu que todo mundo comprasse lentes novas. Foi uma aposta altíssima. Poderia ter sido um desastre, ter alienado toda a base de usuários fiéis. Muita gente deve ter chiado na época, com certeza. Trocar todo um equipamento caro. Com certeza, sure. Mas a Canon bancou a decisão. Eles viram que o futuro era eletrônico, que essa nova tecnologia daria uma vantagem competitiva imensa no longo prazo e, bom, a história mostrou que eles estavam certos. Certíssimos. Essa decisão, por mais dolorosa que tenha sido para alguns no início, foi o que pavimentou a liderança da Canon nas décadas seguintes, especialmente na era do autofoco e depois na era digital. Sem dúvida. O sistema EOS se provou muito mais flexível e preparado para o futuro do que os sistemas concorrentes, que mantiveram acoplamentos mecânicos por mais tempo. E aí, falando em futuro, a gente entra na revolução digital. E a Canon, de novo, esteve na linha de frente em momentos-chave. Sim. Em 2000, eles lançaram a EOS D30. Não foi a primeiríssima DSLR do mercado, mas foi uma das primeiras a usar um sensor CMOS desenvolvido pela própria Canon, o que ajudou a tornar as DSLRs um pouco mais acessíveis. Ainda eram caras, mas já era um passo. E em 2002 veio a EOS 1DS. Essa foi um marco importante, a primeira DSLR full frame da Canon, ou seja, com um sensor digital do mesmo tamanho do antigo negativo de 35mm. Isso era o sonho de consumo de muito profissional, né? Recuperar aquele ângulo de visão das lentes antigas, a qualidade de imagem superior dos sensores maiores. A 1DS foi um divisor de águas para a fotografia profissional digital. E avançando um pouco mais, 2008, esse ano foi especial por causa de uma câmera específica. Ah, sim. Impossível não falar dela, a EOS 5D Mark II. Essa câmera, nossa,
Ela já fazia fotos espetaculares, claro, como uma full frame, mas o que ela fez pelo vídeo foi revolucionário. Totalmente. Ela foi uma das primeiras DSLRs a gravar vídeo em Full HD, 1080p, com uma qualidade de imagem que até então só se via em câmeras de cinema muito mais caras. Exato. De repente, cineastas independentes, produtoras pequenas, até estudantes tinham acesso a uma ferramenta que permitia criar vídeos com aquela estética cinematográfica, sabe? Fundo desfocado, controle de profundidade de campo. Aquilo que a gente chama de bokeh, né? Isso, a 5D Mark II democratizou a produção de vídeo de alta qualidade de um jeito impressionante. Mudou a indústria para sempre. Muitos filmes, documentários, clipes musicais foram feitos com ela. É verdade. É um legado enorme que essa câmera deixou. Mas olha só que interessante. Apesar dessa história toda ligada à fotografia e ao vídeo, hoje em dia, a maior parte da receita da Canon nem vem só das câmeras. É um ponto importante. Muita gente associa a Canon só à câmera, mas o negócio deles é bem mais diversificado. Uma fatia enorme do faturamento vem de equipamentos de escritório, impressoras, copiadoras multifuncionais. Eles são gigantes nesse mercado de impressão e imagem corporativa. E não para por aí. A Canon também tem uma presença forte na área médica, com equipamentos de diagnóstico por imagem, tipo raio-x digital, tomografia, ressonância. E até em áreas industriais super especializadas. Por exemplo, eles fabricam equipamentos de litografia, que são aquelas máquinas ultra precisas usadas para fabricar semicondutores, os chips que estão em tudo hoje. Ou seja, a Canon de 2025 é uma empresa de tecnologia muito mais ampla do que só a Canon das câmeras, que muita gente imagina. E como ela está hoje, em 2025? Financeiramente parece que continua forte, né? Sim, os resultados têm sido sólidos. Eles continuam liderando o mercado global de câmeras digitais de lentes intercambiáveis, especialmente no segmento mirrorless full frame, que é onde está a maior inovação e o maior valor hoje. As mirrorless, que são mais compactas por não terem o espelho das DSLRs antigas, realmente dominaram o mercado. Totalmente. E a Canon apostou forte nisso, com a linha EOS R. A inovação continua acelerada, a inteligência artificial no autofoco está cada vez mais sofisticada. Hoje as câmeras reconhecem não só rostos e olhos, mas animais, carros, motos, pássaros, e até prevêem o movimento para manter o foco cravado. É impressionante. E a resolução dos sensores também, né? Vídeo em 6K, 8K já é uma realidade nas câmeras mais avançadas deles. Sim, e eles investem muito no ecossistema em volta. Lentes RF de altíssima qualidade, software, serviços na nuvem, tudo para manter os criadores de conteúdo, os cineastas e os fotógrafos dentro do universo Canon. Claro que, mesmo com tudo isso, nem tudo são flores, né? Os desafios são grandes também, né? Com certeza. O primeiro e mais óbvio é a concorrência brutal dos smartphones. Hoje, qualquer celular intermediário já faz fotos e vídeos excelentes para a maioria das pessoas. Isso tirou muito o mercado das câmeras de entrada e compactas. Verdade. A Canon teve que focar cada vez mais nos nichos mais exigentes, profissional e entusiasta avançado. Exato. Além disso, tem a pressão crescente por sustentabilidade. Fabricar eletrônicos tem um impacto ambiental e as empresas estão sendo cobradas por práticas mais verdes, desde a produção até a embalagem e o descarte. E a concorrência no mercado de câmeras mesmo não dorme no ponto. A Sony fez uma aposta muito forte e certeira nas mirrorless full frame, antes mesmo da Canon e Nikon, e ganhou muito terreno. A Sony virou um player fortíssimo. E tem a Fujifilm com uma proposta diferente. Câmeras com design retrô, sensores APS-C de alta qualidade, uma base de fãs muito fiel. Sem falar na Nikon, a rival histórica, que também está forte nas mirrorless. É uma briga boa. E tem ainda o desafio no mercado de impressão, que também está passando por transformações com a digitalização dos escritórios. Pois é. Então, a Canon precisa continuar se reinventando em todas essas frentes. Mas se tem uma coisa que a história dela mostra, é essa incrível capacidade de adaptação. É impressionante, né? Começou lá atrás, quase como uma copiadora da Leica, depois se tornou uma potência inovadora nas SLRs, liderou a transição para o digital, revolucionou o vídeo nas DSLRs. Diversificou os negócios para não depender só da fotografia e agora está aí, navegando a era das mirrorless, da inteligência artificial, da conectividade total.
É uma aula de resiliência e visão estratégica. Então, acho que o grande resumo dessa nossa exploração é esse, né? A Canon é o estudo de caso fantástico sobre inovação, sobre como construir e manter uma marca forte por décadas, atravessando mudanças tecnológicas radicais no mercado. Exatamente. E isso, pensando bem, nos deixa com uma pergunta interessante para o futuro. A gente viu como a Canon se reinventou tantas vezes, da cópia para a inovação SLR, do analógico para o digital, do foco na foto para o bom do vídeo, da câmera para o escritório e para o hospital. Muitas viradas de chave. Muitas. Considerando tudo isso e olhando para um futuro onde a concorrência dos celulares só aumenta, onde a inteligência artificial pode mudar o próprio conceito de capturar uma imagem, qual seria a próxima grande diversificação? A próxima inovação realmente inesperada que a Canon precisaria fazer para garantir seu domínio, sei lá, nos próximos 50, 80 anos? Boa pergunta. Talvez algo que vá muito além da ideia de câmera ou impressora como a gente conhece hoje. Algo totalmente fora da caixa. Fica aí a reflexão para o pessoal que nos ouve. Excelente reflexão para fechar. Bom, pessoal, gostaram da nossa análise hoje sobre a Canon? Esperamos que sim. Se gostaram, deixem seus comentários, deem aquela curtida e compartilhem com os amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no Ponto Geek. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!